sequência a palavra do Senhor, Hebreus 2, versículo de número 10, 11 e 12, amém, tema Salvador e irmão. Diz assim a palavra do Senhor: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se vergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vamos ao Pai em oração. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor, eu louvo e bendigo o teu nome, Senhor. Eu glorifico e exalto a ti, porque só o Senhor é Deus. É com alegria, Senhor, que estamos aqui nessa noite. É com alegria, Senhor, que a tua palavra tem falado conosco, nas pequenas e nas grandes coisas. Muitas vezes, ó Pai, por incapacidade nossa, aleluia, não compreendemos todas as coisas que a tua palavra diz, esquecemos de muitas, mas o Senhor é bom. O Senhor, aleluia, tem falado com o teu povo, e aquilo que durante muito tempo nós temos dúvida, logo lá na frente, o Senhor nos esclarece claramente. E aquilo, Pai, que muitas vezes nós nos esquecemos, o Senhor, pela tua infinita misericórdia, na leitura diária de cada um dos teus filhos, e na pregação, no meio da congregação, o Senhor nos traz de volta a lembrança das tuas promessas, dos teus juízos, dos teus mandamentos. Toda a tua palavra, Senhor, é boa para nós, é agradável. O teu evangelho, Senhor, aleluia, traz a nós e ao nosso coração o conhecimento do próprio Deus, aleluia. E conhecer a Deus é maravilhoso, conhecer aquele que tudo criou e por cujo tudo foi e tudo existe. Ó Senhor, que cada vez mais possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que possamos, aleluia, nos aproximar e nos consagrar de tal maneira que tenhamos uma comunhão cada vez maior, aleluia, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com Deus Trino, porque é assim que o Senhor deseja, que nós possamos verdadeiramente dobrar os nossos joelhos, aleluia, levantar um clamor a Ti, e possamos, como Jesus nos ensinou, nos aproximar de Ti como filhos, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, que essa seja pela fé o que sai da nossa boca. O Senhor é nosso Pai, aleluia, o nosso Senhor é nosso Pai, aquele que cuida dos filhos, aquele que até mesmo, aleluia, por graça soberana, por amor eterno, nos castiga, nos repreende, aleluia, por amor de Ti. Que coisa maravilhosa, ter a Deus como Pai, o Filho como irmão, aleluia, e o Espírito Santo como penhor da eterna herança que nós temos em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tudo o Senhor fez, tudo o Senhor faz pelo seu povo e pela nossa salvação. Nós te damos graça, te louvamos. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra nessa noite, pela tua infinita misericórdia. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o grande problema dos cristãos sinergistas, se é que nós podemos falar assim, é que eles com a boca confessam junto conosco, amém, que Jesus Cristo é o quê? O Filho de Deus, o Salvador que fora prometido por Deus ao seu povo. Nisso não há distinção, não é? Tanto monergistas como sinergistas vão falar isso, amém? Que Jesus Cristo é o Salvador que fora prometido por Deus ao seu povo. Porém, a grande realidade é que quando nos aproximamos, descobrimos que eles, através de falsas doutrinas como livre-arbítrio e perda de salvação, por exemplo, negam aquele que eles dizem adorar, aquele que eles dizem e chamam de Salvador, amém? A dignidade e glória devida somente a Cristo
é dada a quem? Aos homens. Amém? O homem tem livre-arbítrio de escolher. Amém? Quem decide, né, tem um vídeo famoso aí do Silas Malafaia, mas o pensamento do Silas Malafaia, infelizmente, é o pensamento da maioria de todos os sinergistas. Quem decide no final sou eu. Eu é que decido se vou ser salvo ou não. Como? Pelas obras, pela minha santidade, pelo aquilo que eu faço. Amém? Pelo como eu reajo ao Evangelho. Amém? Isso é tirar e é roubar a glória de Deus, de Cristo. O Senhor nosso Deus nos alerta sobre esse erro. Abre lá em Isaías 42:8. Aleluia. Verdadeiramente dizer que o homem é que escolhe a Deus, ou escolhe ser salvo ou não, é roubar a glória de Deus. É inevitável. Eu estava vendo um gráfico que o irmão colocou lá, né? Pelagiano, 100% homem, não sei quem, e aí eu botou lá arminianos, 90% Deus, 10% homem. Irmãos, esse 10% vai levar milhões ao inferno. Amém? Porque está roubando a quê? A glória de Deus. Isaías 42, versículo de número 8. Amém? 42, versículo de número 8. Deus fala bem assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Amém? As pessoas falam, não, é as esculturas. Não, as esculturas também. Mas ele não vai dar a ninguém, a outrem. Não existe ninguém que possa receber a glória ou ser glorificado. Esse é o sentido que Isaías está falando. Ser glorificado de maneira igual a Deus, porque Ele é o único que tem que ser adorado, louvado e glorificado. E além disso, Deus nos mostra a realidade espiritual de quem faz isso. Não somente a verdade que Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? A glória e toda a dignidade, toda a honra da salvação deve ser dado a Deus na pessoa de quem? De Cristo Jesus, que morreu, viveu, morreu e ressuscitou para salvar o povo de Deus eleito. Amém? E quem nega isso, ou quem tenta dividir essa glória com o homem, amém, está numa situação espiritual terrível, como está lá em Isaías 29:13. Abre lá. 29:13. Que diz bem assim, 29:13. O Senhor disse: visto que esse povo, ou seja, há muitos que parecem ser de Deus, amém? Visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração, aleluia. Olha, irmãos, Jesus fala o quê? A boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, não tenha dúvida disso. Quando você fala que Deus, somente Ele salva, amém? Quando você fala sobre verdades lindas da Escritura, como eleição, como predestinação, quando a pessoa vem e fala assim, eu não sirvo a esse tipo de Deus, não existe eleição, não existe. Quando sai isso da boca dela, pode ter certeza, só sai porque está dentro do coração. Elas até se reúnem, Jesus é o nosso Salvador, mas da boca dela, quando a palavra é pregada, quando o conhecimento é dado, o que sai do coração é o que? Revolta. Não, eu não quero, eu não aceito, não é assim. Por que sai da boca dela? Porque está guardado no corpo. É isso, essa é a situação espiritual daquele coração. Não transborda de louvores a Deus, amém? Transborda de dúvida, transborda de incredulidade, transborda de raiva contra quem está falando a verdade e naturalmente e inevitavelmente contra o Deus que revela a verdade sobre essas coisas ou sobre qualquer outra coisa. Então ele continua, amém? Isaías 29:13, amém? O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens.
que maquinalmente aprendeu. Aleluia. A grande realidade, irmãos, eu não tenho medo de falar. Arminianismo ou sinergismo, como você queira chamar, é uma maquinação de homens que não tinham o Espírito de Deus. Ponto. Amém? E porque não tinham o Espírito de Deus, amém? E apenas se aproximaram de Deus, amém? Cristãos nominais, quiseram roubar a glória, aleluia, que é devida somente a Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. O escritor de Hebreus, irmãos, não faz isso. Amém? Não faz isso. Ao contrário, ele, por inspiração do Espírito Santo, exalta a Cristo acima de todos. Amém? Sua dignidade como daquele que é o único que pode salvar pecadores miseráveis. É isso que ele faz. Amém? Vou repetir. O escritor de Hebreus exalta a Cristo acima de todos e a sua dignidade como daquele que é o único que pode verdadeiramente salvar miseráveis pecadores. Pecadores não se salvam, pecadores não escolhem, amém? Pecadores são salvos soberanamente por Cristo Jesus. O verso de número 10, posto isso, vamos voltar lá para o texto de Hebreus, amém? Capítulo de número 2, versículo de número 10, amém? O versículo começa bem assim, vamos ler ele todo. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O versículo começa com as seguintes duas palavras, porque convinha, amém? Ou, a maioria das suas Bíblias estão aí, porque convinha, amém? Amém? Porque convinha, ou porque era necessário, amém? Ou também poderia ser traduzido porque era propício, amém? E o que era propício? Amém? O resto do versículo vai, explicar por que era propício. Porque diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos aos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ou seja, por que convinha? Convinha o quê? Que através dessa obra, amém, de humilhação de Cristo, amém, viria a salvação sobre os seus, sobre o seu povo. O objetivo do escritor de Hebreus é enaltecer o quê? A humilhação de Cristo. Convinha que ele fosse humilhado, convinha que ele se esvaziasse, era necessário, era propício que Jesus Cristo tomasse a natureza humana e obedecesse como servo até morte e morte de cruz. Era necessário, era propício. E em fazer isso, o escritor de Hebreus está enaltecendo a humilhação de Cristo. E pela fé mostra que essa humilhação, esse esvaziamento de Cristo, ou seja, sua humilhação, é extremamente gloriosa para os eleitos de Deus, sua igreja, seu povo. Amém? Quando João diz que o verbo se fez carne, e o escritor de Hebreus lembra que ele, Jesus, foi feito menor do que os anjos, que a gente estudou, esses dias atrás, por causa do sofrimento do quê? Da morte, amém? A gente vai ler isso aonde? Amém? Lá no versículo de número 9, do capítulo de número 2, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, não é? Amém? Então, quando João diz que o verbo se fez carne, e o escritor de Hebreus lembra que ele, Jesus, foi feito menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte, ou seja, João lembra que ele se fez carne, ele nasceu um garotinho, homem, amém? 100% homem, 100% Deus. E o escritor de Hebreus lembra, ele foi feito menor do que os anjos por esse período de tempo. E a confirmação disso é o quê? Porque ele morreu, e anjo nenhum morreu, mas Jesus morreu, aleluia, o Salvador, amém? O homem natural não consegue entender essas coisas, essa é a questão, amém? Quando João fala isso, quando o homem natural lê ou ouve, amém? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus,
que Deus se fez carne na pessoa do seu Filho, que Deus morreu, amém? Numa cruz. O homem natural vai ter a tendência de achar que Jesus Cristo pertence à classe comum da humanidade. Ele não consegue compreender isso, amém? Isso é natural para o homem, é natural para o homem natural, não crer, amém? Ele vai inventar inúmeras conjecturas e o seu coração será enganado, amém? Jesus era um homem à frente do seu tempo, que pena que morreu. Se Deus é pai, como é que mata o filho dele na cruz? Eu não aceito esse tipo de coisa. Você vai ouvir esse tipo de coisa da boca do homem natural. Ele não consegue entender nem o nascimento de Deus, amém, na pessoa do seu filho, amém, nem a sua morte numa cruz. Não faz sentido para o homem natural a obra de salvação de Deus, amém? E a própria cruz, ou seja, a sua morte, se torna escândalo e loucura para esse homem natural diante dos seus olhos. É isso que Paulo fala, não é? Lá em 1 Coríntios, abra lá, amém? 1 Coríntios 1, 23. 1 Coríntios 1, 23, amém? Mas nós pregamos o quê? A Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, amém? Que Deus nosso Pai, irmão, nos livre desse pecado, amém? E que possamos dizer do fundo de nossos corações, como Paulo fala nos versículos posteriores, amém? E o que ele fala? Mas para os que foram chamados, amém? Ou seja, chamados por quê? Por Deus, amém? Tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, Cristo naquela cruz é o que? Poder e sabedoria de Deus, amém? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então o homem natural, ele vai achar uma loucura, ele vai achar maluquice, amém? Deus se fez carne. Logo no primeiro século, irmãos, apareceu agnósticos loucos, não entendiam, amém? E falavam o quê? Uma heresia do passado, amém? Combatida pela igreja, pelos salvos, amém? Que Cristo não era realmente homem. E João vai, já lá no começo, vai combater essa heresia, amém? Ele fala o quê? Aquele que diz que Cristo não veio em carne, não tem o Espírito Santo, tem o quê? O Espírito do anticristo. Amém? É uma heresia logo no começo da igreja, amém? Porque era loucura para eles que Deus Santo se faça o quê? Carne, amém? Não conseguiram entender, amém? Isso é loucura. O homem não entende a cruz, amém? Para quê? Foi necessário o Filho de Deus morrer numa cruz, amém? O ato de graça que Jesus mostrou ao se esvaziar de sua glória, se humilhando, deve ser para nós, irmãos, o seu povo, motivo de grande alegria, amém? E satisfação. Pois somente assim e desta maneira temos a vida eterna. É isso que nós devemos compreender. Há realmente uma tristeza em nós em saber que o Salvador passou por tudo aquilo. Por quê? Porque era o meu pecado sobre ele, e o meu pecado levou ele a sofrer. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos, convinha, era necessário, era propício, porque se não fosse assim, se o meu pecado, o pecado que eu cometi no dia de hoje, não estivesse sobre Cristo, e ele fosse esmagado pela ira de Deus, eu não estaria salvo. Então, ao mesmo tempo que nos angustia, porque sabemos que ele só morreu por minha causa, amém? Eu me alegro, porque era necessário, porque senão a ira de Deus viria sobre mim, não haveria salvação. Então isso é motivo de satisfação, porque sem isso, sem o esvaziamento de Cristo até a morte, morte de sua obediência, até morte de cruz como servo de Deus,
amém, eu não teria vida eterna, amém? É por sua humilhação, irmãos, que Jesus foi consagrado. Isso aí é importante. Olha para o texto lá, volte lá para Hebreus, amém? Capítulo de número 2, porque às vezes as pessoas leem esse versículo e podem confundir, amém? O texto fala bem assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Algumas pessoas, as suas Bíblias estão aperfeiçoasse? Todas estão? Amém? A sua está o que, irmão? Tornar-se perfeito. Amém? A sua está aperfeiçoada. A do Marcos é a mesma, porque é a mesma tradução minha. A palavra no grego aí, amém, pode ter dois sentidos. Por incrível que pareça, aperfeiçoar em relação a Cristo não é o mais indicado. Pode ser traduzido assim, mas a compreensão nossa deve ser bem entendida aqui, amém? Porque dá a entender que Cristo era imperfeito. Então a palavra aperfeiçoar aí, ou como está na sua, tornar-se perfeito, não é a melhor tradução. A palavra no grego aí pode ser consagrar, amém? Também poderia ser traduzido como consagrar, amém? Então, em relação a Cristo, consagrar é o ideal, amém? Pode ser usado aperfeiçoar, mas vai levar a essa dificuldade, essa palavra, amém? Alguém pode ver, então ele não era perfeito. E a palavra de Deus diz que Jesus era perfeito. Do começo ao fim, ele sempre foi perfeito. Amém? Então aí não é uma questão de aperfeiçoamento, mas de consagrar o seu filho. Amém? Jesus Cristo foi consagrado. Deu para entender, irmãos? Estão acompanhando? Amém? Então a melhor tradução aí seria consagrado. Por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Preste bem atenção, amém? É por sua humilhação que Jesus foi consagrado, amém? Por isso que eu estou usando a palavra consagrada aqui, os irmãos poderiam conferir, mas a palavra, o versículo não fala em consagrado, mas consagrado é melhor nesse sentido em relação a Jesus. É por sua humilhação que Jesus foi consagrado, o autor da nossa salvação, como o versículo aí fala, ou seja, ele veio única e exclusivamente para honrar o Pai e salvar aqueles que pertencem ao Pai, amém? É para isso que Jesus veio, amém? Nós vamos ler alguns versículos tão lindos, irmãos, do que Jesus fez por nós, amém? Mas esse foi o objetivo da vinda, do esvaziamento, da humilhação de Cristo, honrar ao Pai, amém? Né? A aliança eterna, né? Feita para salvar os eleitos do Pai. Ele vem honrando, fazendo a vontade do Pai e para salvar aqueles que pertencem ao Pai. Essa é a obra de Cristo e por isso ele se esvaziou. Preste bem atenção, irmão. O meio pelo qual nosso Deus nos salva, ou seja, por meio da humilhação de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, é em primeiro lugar o único meio, amém? E o melhor. Primeiro era o único, não havia outro, porque não tem dois planos, não é? Desde a eternidade, Deus, em sua soberana vontade, determinou numa aliança eterna entre o Pai, Filho e Espírito Santo, que o Filho viria para se humilhar em honra ao Pai e salvar o seu povo, amém? É o único meio e o melhor meio. Por quê? Versículo de número 10, por quê? Esse é o único e o melhor meio. O próprio versículo vai nos falar, né? Porque partiu de quem? Partiu daquele por cuja causa e por meio de quem todas as coisas existem. Não é isso que o versículo fala? Amém? Partiu dele. Partiu daquele que é sábio, soberanamente o único sábio, porque convinha que aquele, porque cuja e por quem todas as coisas existem, amém? Então veio dele, amém? Se veio dele, e ele é aquele por quem todas as coisas existem, amém?
não há porquê nós duvidarmos, ou acharmos que haveria outra maneira, ou tentar dividir como fazem os dispensacionalistas. No período tal havia um jeito de se salvar, no período tal, não. Todos, do começo ao fim, foram salvos porque Cristo se humilhou. É por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, porque ela se completa. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Ou seja, o plano eterno de Deus se efetivou no tempo, mas na eternidade, Cristo morreu por todos. Amém? Glória a Deus. De Adão a nós nos dias de hoje. Lá, Adão, até a consumação no tempo da vinda de Cristo, na fé naquele que viria, nós na fé daquele que já veio, o Salvador, e que vai voltar. Ou seja, irmãos, o que o Deus sábio decide em seu plano eterno deve ser recebido por nós como sendo melhor. Amém? Maravilhoso. Deus decidiu consagrar seu Filho na humilhação para nos salvar. Amém? E sua vontade e glória são o justo desígnio de todas as coisas. Amém? Vou repetir. Deus decidiu consagrar seu Filho na humilhação para nos salvar. E sua vontade e glória são o justo desígnio de todas as coisas. Abre lá em Romanos, capítulo de número 8, 29. Paulo fala algo interessantíssimo aqui que vai abrir mais o nosso entendimento sobre isso. Amém? Porque o texto de Hebreus fala bem assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Amém? Ou seja, os filhos de Deus vão ser conduzidos o quê? A salvação, a glória eterna. Amém? Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Romanos 8, 29, Paulo fala bem assim, olha que coisa linda. Portanto, aos que de antemão conheceu, amém? Ou seja, esses que vão ser glorificados, amém? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja só, Cristo foi consagrado para levar os filhos de Deus à glória. E esses filhos da glória foram o quê? Pelo versículo de Paulo 9, aqueles que ele conheceu de antemão. Amém? E ele, conhecendo de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então o desejo de Deus não é apenas, amém, que ele conheceu e ele glorifica. Amém? Não. Ele conhece, ele molda a imagem do seu Filho e glorifica o seu povo. Amém? Então Deus não apenas conheceu e simplesmente glorificou, não. Ele conhece, ele molda esses à imagem do seu Filho, amém? E glorifica. Ora, se Cristo foi consagrado, nós também seremos consagrados. Aí para nós, a palavra aperfeiçoados cabe melhor. Amém? Cristo foi consagrado. Podemos usar para nós a palavra consagrado? Sim. Mas para nós podemos usar com mais facilidade. Nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Amém? Já somos, pela graça, diante dos olhos de Deus, perfeitos. Mas Deus vai nos preparar para o encontro com Cristo, através da consagração. Se Cristo foi consagrado, ou aperfeiçoado, como o texto diz, nós também seremos. Amém? A imagem dele. Irmãos, é sobre isso que o escritor de Hebreus está falando. É só juntar o que Paulo fala com o escritor de Hebreus, é a mesma coisa. Deus, nosso Pai, quer que, como Cristo, o seu povo seja exercitado, amém? Aperfeiçoado, consagrado, por meio de quê? De várias tribulações. Não é o que o texto fala, que Jesus passou por muito sofrimento, né? Por meio do sofrimento, consagrou o autor e consumador da salvação deles, desses que ele conheceu e glorifica, amém? Então, o desejo de Deus é esse, que nós, o seu povo, seja exercitado
através de várias tribulações e gastem toda a sua vida em consagração. Amém? A Ele, carregando cada um o quê? A sua cruz. Amém? É isso. É assim que Deus nos molda a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Talvez eu esteja sendo um pouco rude, quer você queira ou não, quer você goste ou não. Deus, por meio das tribulações, do sofrimento, da palavra também, não é? Ele nos consagra, aleluia, e nos faz a imagem do seu Filho. É assim que Deus nos molda a imagem do seu Filho Jesus Cristo, pois Cristo, sendo primogênito, foi revestido de sua primazia através da cruz. Não é isso? Abre lá em João 17,5. Olha que coisa linda. Porque Cristo, sendo primogênito, foi revestido de sua primazia, ou seja, da sua glória, através da cruz. Amém? João 17. Eu quero participar da glória de Deus, não é? Lindos louvores, não é? Seremos participantes da glória de Deus, veremos Ele face a face. Amém? Né? Como que você quer receber a glória? É do mesmo jeito que Cristo recebeu. Amém? Amém? João 17, amém? 5. Jesus aqui, irmão, se você vê o contexto e logo em seguida, Jesus está indo para quê? Para aqui? Capítulo de número 18, ele já está no Getsemane. Ele está indo para a cruz. Só que antes de começar a tomar o cálice da ira de Deus, ele faz uma oração sacerdotal. E olha o que ele fala. Amém? 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai. Ou seja, ele está pedindo para receber novamente a sua glória, não é? Glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus tinha glória, porque ele era Deus, amém? Mas ele se esvaziou, amém? Ele se restringiu, amém? Por quê? Porque ele se humilhou para honrar o Pai e salvar o seu povo, mas agora ele vai ter a glória de volta. Como? Através da humilhação final, amém? Através da cruz do Calvário, através do caminho doloroso, amém? Ora, irmãos, através de levar a cruz. Não pense que você será diferente. Se você vai receber a glória eterna, amém? Se você é o eleito, os que predestinou, a esse chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Se a glória é sua, o caminho seu é o mesmo, porque Deus vai moldar você à imagem e semelhança do seu Filho. Amém? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Essa é a condição comum de todos os filhos de Deus. Foi assim com o ungido que se tornou primogênito, amém? E é assim com todos nós, filhos adotados de Deus. Irmãos, eu não sei o que está passando no seu coração, mas na verdade isso é para nós, ou deveria ser para mim, para vocês, conforto e consolo, amém? Pois quando por fé olhamos e ouvimos por meio de muitas aflições e tribulações, amém? Somos santificados para a glória juntamente com Cristo, amém? Vou repetir. Pois quando por fé olhamos e ouvimos, amém? Que Cristo passou por tudo isso, amém? Nós olhamos para as nossas muitas aflições e tribulações e somos o quê? Santificados para a glória juntamente com Cristo, amém? Percebemos que existe razão, amém? Não é à toa, amém? Há uma razão linda em seguir o mandamento que Jesus nos deu, amém? Tem sentido, né, Marcos? Qual é o sentido, Pai, desse mandamento de Deus? Tem sentido. Quando nós olhamos para essa
que nós estamos sendo aperfeiçoados, igualmente o Filho de Deus, o autor da nossa salvação foi, faz sentido, é lindo para nós seguir o mandamento de Jesus e beijar amorosamente a cruz, a carreira que Deus, nosso Pai, propôs para nós. Amém? Como está lá em Mateus capítulo 16. Amém? Mateus 16. (16, 24 e 25). Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, é um mandamento, né? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achar-la. Se Cristo levou a cruz, irmãos, nós também devemos levar a nossa. Negar a nós mesmos, fazer a vontade de Deus, olhar para as tribulações e dificuldades que Deus nos impõe neste mundo, como o meio pelo qual Ele está nos consagrando, porque Cristo também foi participante das mesmas tribulações, amém? Do mesmo sofrimento, amém? E muito mais do que nós, porque nós não fomos tentados até a morte, amém? Mas Cristo sim, amém? Cristo foi. Preste atenção. Deus nos molda a imagem de Cristo, nos santifica e nos prepara para a glória através dos sofrimentos, quer que você queira ou não. Se nós compreendemos isso, irmãos, aleluia, nós nunca mais murmuramos, amém? Então, o evangelho de hoje em dia, ou o falso evangelho, não quer que o povo sofra. Não quer nem mesmo falar de pecado, porque a pessoa pode se sentir ofendida. Isso é um absurdo. Deus nos santifica através da palavra, do mandamento, amém? Das advertências e também por meio dos sofrimentos, amém? Dos sofrimentos, das aflições. Jesus é bem claro: nesse mundo tereis aflições, amém? Então Deus nos prepara para a glória que já é nossa. Veja bem, irmãos, são os meios, amém? Se você creu, se a graça te alcançou, a glória está lá, mas os meios que Deus nos prepara para essa glória que Ele nos prometeu, é os mesmos meios que Ele consagrou Jesus Cristo, seu Filho, para Ele reaver a glória que Ele tinha antes de toda da criação, que o mundo foi criado, amém? E isso é maravilhoso, amém? É isso, aleluia, que deve nos trazer alegria no nosso coração, amém? É o negarmos a nós mesmos, amém? A nossa vontade, tomando sobre nós a vontade de Deus. É assim, é através do sofrimento, das tribulações e é através do nosso negar a nós mesmos. E você vai falar: é tão difícil negar a nós mesmos. É difícil, irmão, mas nós vamos ver que há poder. Há poder em nós para negarmos a nós mesmos. Senão Cristo não teria dado esse mandamento, amém? Ele não nos deixou por nossa conta, Ele nos deu poder, amém? Para isso. O texto ainda diz, voltando lá para Hebreus, amém? Por meio de quem são todas as coisas, não é? O versículo de número 10. Por meio de quem são todas as coisas. Preste atenção, irmãos. Só existe salvos. Só estamos aqui nessa noite. Só existe pessoas sendo consagradas, amém? Aperfeiçoadas para o encontro com Jesus nos ares, porque Deus quis e assim o faz, amém? Por meio de quem são todas as coisas. Só existe porque Deus quer e assim faz, amém? É Ele, Deus, que conduz com mão poderosa e não perde nenhum dos seus, amém? Nos separando do resto da humanidade caída. Irmãos, Jesus vai vir buscar a sua igreja, amém?
Por isso é lamentável nós olharmos para a igreja institucionalizada e a maioria dos crentes iguais ao mundo. Não é essa a igreja que Cristo vai buscar. Uma igreja que não quer sofrer, uma igreja que não quer passar por dificuldades, uma igreja que não quer negar a si mesmo. Não é essa a igreja que Cristo vai buscar. Isso é uma ilusão, isso é engano de Satanás. Deus está consagrando uma igreja e separando um povo separado do mundo, diferente do mundo, através da palavra e dos sofrimentos e das tribulações. Amém? É assim. Não há como escapar. É assim que Deus faz. Aleluia. Glória a Deus por isso. Volte lá, Hebreus capítulo de número 2, vamos para o versículo de número 11. Os irmãos estão entendendo até agora? Espero que sim. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 11, vamos ver ele. Pois tanto que santifica, quem é que santifica? De quem ele está falando aí? De Cristo, amém? Ele é que nos santifica, amém? Como os que são santificados, no caso nós, né? Amém? Olha que coisa linda, amém? Tanto os que santificam, amém? Tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Esse um só aí é quem? Deus, amém? Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Como é que a gente entende isso aí, pastor? Jesus é o que santifica, amém? E os que são santificados, que é a sua igreja, o seu povo, vêm de um só. E esse um só é quem? Deus, o Pai, amém? Mais uma vez alguém pode falar assim, foi criado? Alguém pode ter essa ideia. Não é isso que significa. Lembre-se da encarnação. O escritor de Hebreus está falando do quê? Da humilhação, que inclui o quê? A encarnação, amém? Isso é importante para que a gente possa entender. Pois, o texto diz, pois tanto que santifica, presta atenção, tudo, nossa salvação, santificação, justificação, redenção, se cumpriu e se cumpre na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Claro isso para nós? Amém. Logo, quando Jesus Cristo se revestiu da nossa carne, amém? Começou a sua humilhação, da nossa natureza humana, ele, Jesus, usou de extraordinária benevolência divina, amém? E isso fica claro quando o escritor de Hebreus diz, todos vêm de um só. É isso, amém? Quando ele fala que Deus, todos vêm de um só, está falando o quê? Da encarnação do verbo, amém? Porque quando o anjo Gabriel foi falar com Maria, o que ele fala? Vai nascer, você vai ter um filho, e o nome dele será Emanuel. Maria olha e não compreende, porque ela era uma virgem e nunca tinha se deitado com homem algum. Como ela poderia engravidar? E Gabriel fala, o Espírito Santo virá sobre você, amém? Ou seja, aquele ser, aquela criança que iria nascer ali, amém? Era obra de Deus. Ora, irmãos, Jesus Cristo não é participante do pecado original de Adão, mas ele é participante e veio da mesma maneira que todos nós vimos. E nós só somos criados porque Deus nos cria, aleluia, dentro do ventre de nossas mães. É claro que nós temos o pecado de Adão, no caso, para que venhamos a nascer, amém? Há necessidade de que o homem e uma mulher tenham relação, amém? Cristo não. Cristo foi o Espírito Santo que formou um corpo, o próprio Deus, no ventre de Maria, amém? Preste bem atenção. Mas tanto Jesus como nós viemos de quem? De um só, amém? De Deus, que nos criou, aleluia, para a sua glória, amém? Isso é maravilhoso. Ou seja,
que o autor da nossa salvação, Jesus, e nós, os que ele salvou, participamos da mesma santidade. Somos, por assim dizer, de uma só natureza. Amém? Ou de uma só massa. Amém? Ele é igual a nós. Amém? Nesse sentido. A mesma carne, a mesma natureza. Se estamos unidos realmente a Cristo, irmão, por graça, mediante a fé, estamos unidos. Esta união, no caso, desculpe, se estamos unidos a Jesus Cristo por graça mediante a fé, esta união tem um vínculo tão sólido que podemos encontrar em nossa natureza. Isso aqui é importante para nós. Jesus fala o quê? Cada um deve negar a si mesmo, tomar sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. Preste bem atenção. Vou ler de novo o versículo de número 11, com calma. Pois tanto que santifica, não está falando de santificação aí, amém? Como que os que são santificados, todos vêm de um só. Preste atenção, irmãos. Se estamos unidos em Cristo, por graça mediante a fé, esta união tem um vínculo tão sólido, tão poderoso, que podemos encontrar em nossa natureza a santidade que carecemos para poder nos encontrar com Deus. Calma aí, pastor, aí é tremendo, hein? Porque isso traz muito consolo para nós. Porque nós somos o que, irmãos? Pecadores, não é o que a Bíblia fala? Só que se a graça nos alcançou, somos pecadores justificados. Mas, o que fala lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14? Sabe lá? Então nós somos pecadores, como o mundo é pecador, não é? Isso não muda, amém? O que muda? Nós somos o quê? Justificados. Mas Hebreus, capítulo de número 12, 14, amém? Fala o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tanto que santifica, como os que são santificados vêm de um só. Você vai falar assim, a nossa natureza caída ainda continua, não é isso? Nós somos pecadores, a nossa natureza caída continua, amém? Mas já somos pecadores justificados, salvos, aceitos diante de Deus legalmente, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, o meio pelo qual vamos ver o Senhor e confirmar a promessa da justificação que nós temos é por meio do que? Da consagração, que nada mais é do que santificação, amém? E essa santificação já está em nós, amém? Já está em nós. Isso é maravilhoso, irmãos, preste bem atenção. Isso é maravilhoso, demais. Pois não é só o fato de Jesus Cristo ter nos santificado em seu caráter divino, sendo que o poder de santificação permanecesse em sua natureza humana. Pois Deus derramou na natureza de Jesus Cristo toda a plenitude de santidade, para que dela todos nós possamos participar. É por isso que Jesus declara, abre lá em João 17, 9. Por que Jesus foi consagrado, irmãos? Olha o amor de Jesus por você e por mim. Deus derramou na natureza de Jesus Cristo toda a plenitude de santidade, para que dela todos nós possamos participar. Olha só, irmãos, que coisa linda, que às vezes passa, né? Despercebida de nós. Olha só, aquele que era perfeito, aquele que não saiu nenhuma palavra torpe, ele obedeceu o Pai em todas as coisas. Esse é o princípio, amém? Mas tinha outras coisas pelos quais Jesus viveu uma vida perfeita. Olha que coisa linda que Jesus fala. 19. É a favor deles. A favor de quem? Do seu povo. É a favor deles. É a favor deles
que é a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha que coisa linda. Jesus se santificou, ou seja, obedeceu o Pai, para a glória do Pai, mas com um objetivo, amém? Em relação a nós também, seus irmãos, é a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aleluia, que coisa linda. Irmão, que Deus em sua misericórdia abra os nossos olhos. Se você ainda vivemos em pecado, se ainda vivemos entristecendo o Espírito de Deus em que nós habita, a solução não está longe de nós. Amém? Não está. Pois nos é oferecido em nossa própria natureza. Amém? O poder de viver em santidade, a divina semente já está em nós, porque Cristo se santificou para que nós possamos viver nessa verdade. Aleluia. Realmente somos pecadores, a nossa natureza caída ainda continua tentando romper e nos levar ao pecado, mas Deus nos deu o poder. Amém? Somos um só, viemos de um só. Há uma união tanto na carne física, Jesus foi participante da nossa carne, como a união espiritual. Se Ele é santo, nós também podemos ser santos. Aleluia. E esse poder já está em nós no momento em que o Espírito nos cela, que a graça nos alcança mediante a fé. Amém? Que coisa linda. Então, se nós vivemos em pecado, o poder, a solução já está em nós. Nós somos mais do que vencedores. Irmãos, talvez eu escandalize os irmãos, que Deus me perdoe, mas temos que tomar vergonha na cara. Amém? Tudo já nos foi dado para viver uma vida de piedade, de santificação ao Senhor. Amém? Nós é que somos tardios, amém? Em tomar posse do poder de Deus para a nossa santificação. Às vezes a impressão que dá, irmãos, é que nós queremos sentir um arrepio, ou que uma luz venha sobre nós e nos purifique. Amém? Não é assim. Nós temos que crer por fé. Há poder em mim para eu mortificar o meu pecado. Há poder em mim. Amém? Quando eu caio, é uma grande ofensa a Deus, maior do que o ímpio faz. Por quê? Porque já me foi dado a divina semente. Já me foi dado. E se Jesus se consagrou, eu também tenho que me consagrar. Jesus se santificou por mim, para que eu seja participante dessa santificação tão maravilhosa. Eu sou um com Ele, porque eu vim, tanto Ele, meu Senhor, como eu, viemos de um só, que é Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que isso possa estar em nossos corações, que nós venhamos realmente tomar posição. Amém? E vivemos para a glória do Senhor, mortificando nossos pecados, sabendo que esse é o meio. Não, eu vou ser salvo por graça. Irmãos, eu falo, mas já falei várias vezes aqui na igreja, se você crê na promessa, mas não crê no meio que Deus usa para cumprir a promessa, talvez a promessa não seja sua. Amém? Isso é algo para a gente meditar. Eu creio que eu sou salvo por graça soberana, mas você não crê nos meios, porque ninguém vai receber a glória se não for moldado à imagem de Cristo Jesus, através dos sofrimentos, através da palavra, mas através de uma responsabilidade. Já me foi dado o poder para viver em santidade. O texto ainda diz que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos, não é isso? Volte lá, Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 11. Amém? Por isso,
Porque somos de um só, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Irmãos, se nós formos olhar a diferença entre Cristo Jesus e nós, ela é colossal. Por quê, pastor? Porque ele é Deus, não é? E nós, a princípio, somos o quê? Criaturas. Amém? Agora, se você já está em Cristo, não mais criaturas, mas filhos de Deus, mas a princípio, ele é Deus. Amém? Nós, criaturas. Amém? Isso é inevitável. Então, essa diferença é colossal nesse sentido. Logo, quando Jesus imensuravelmente se humilha e nos honra, nos chamando de irmãos dele. Quando ele nos chama de irmãos, ele está se humilhando, amém? Porque ele é Deus e nós somos criaturas, amém? Ele imensuravelmente se humilha quando nos honra. Isso é uma honra para nós, amém? Porque Deus, Filho de Deus, Deus se humilha e nos chama de irmãos, amém? Isso é uma honra, amém? Maravilhoso. Nós que não somos dignos de ser servos dele, amém? A Bíblia fala, vocês são servos inúteis, amém? Porque vocês não fazem nem o que é ordenado, mas Jesus vem e nos chama do quê? De irmãos. Que coisa maravilhosa, é honra, amém? E mesmo assim, mesmo sendo servos inúteis, não somos dignos, ele com bondade e misericórdia eterna nos chama de irmãos. A questão é tão magnífica, irmãos, e devemos nos lembrar, né? Amém? Ou melhor, a questão é tão magnífica que deveria nos levar a um consolo indizível, pois aqui Jesus fala não como homem mortal, amém? Mas sim como aquele que após a ressurreição foi exaltado à glória imortal, amém? Ele está falando que nós somos seus irmãos à destra de Deus, amém? Ele já está à destra de Deus, já sentado no trono, à direita do Pai, da majestade. Ele nos chama de quê? De irmãos, amém? Já ressuscitado, já glorificado. Ou seja, ao nos chamar de irmãos, ele, Jesus, está nos... Olha que coisa, quantas coisas lindas nós estamos aprendendo hoje. Ao nos chamar de irmãos, ele, Jesus, está nos introduzindo no céu, em sua própria companhia, amém? Ele está falando, eles são meus irmãos. E como ele está falando isso? Glorificado, amém? Depois da sua ressurreição, é como ele estivesse nos levando ao céu, à sua presença, à sua companhia. Isso é uma bênção indizível. Essa é uma realidade por fé, amém? Então toda vez que você ouvir na palavra de Deus, Jesus chamando você de irmão, como está, esse é o caso de Hebreus, você pode crer, Jesus está me chamando para o céu. Ele está me chamando e me conduzindo a essa bênção indizível, amém? Se você é irmão de Jesus Cristo, irmão, você pode por fé lançar mão dessa vida eterna e de toda a bênção celestial, amém? Vou repetir, se você é irmão de Jesus Cristo, você pode por fé lançar mão da vida eterna e de toda a bênção celestial. Não é isso que fala lá em Efésios 1:3? Amém? Olha só que lindo. Porque Efésios está falando do Pai, não é? Olha que coisa linda. Ó, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai, não é? Olha o que o Deus e Pai, Yahvé, amém? Faz conosco, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha o que o Pai faz por nós, irmãos. Ele nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É como se Deus nos levasse o quê? O Pai nos levasse até o céu. Mas Cristo vem e fala assim: eles são meus irmãos, amém? Já à destra de Deus Todo-Poderoso, amém? Ressuscitado, glorificado, o Filho também está nos levando para essas mesmas bênçãos, amém? Toda sorte de bênção, amém? Que coisa linda,
Temos a Deus como Pai, ao Filho como irmão e ao Espírito Santo como penhor da nossa herança. Amém? É o Deus Trino, totalmente voltado para nosso gozo, paz, santificação e vida eterna. Amém? Nós temos a Deus como Pai, não como juiz. Nós temos o Filho como irmão e não apenas como Senhor. Amém? Que coisa linda. Amém? Porque o Pai, Deus Pai, continua sendo juiz. Amém? Mas Ele nos trata como Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Isso não muda. Mas Ele nos trata como irmãos. Amém? E o Espírito Santo, que é Deus, amém? Vem habitar em nós, pecadores. Amém? Como penhor da nossa herança. É o Deus Trino trabalhando por nós. Preste atenção. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Como nosso irmão, Cristo tem uma função. É o que vai ficar bem dito aí, não é? Qual é a função de Cristo como nosso irmão? Amém? Volte lá para Hebreus. Como nosso irmão, Cristo tem uma função. E a função dele é declarar o nome de Deus. E quando se fala do nome de Deus, está se falando do que, irmãos? Quando se fala do nome, na maioria esmagadora das vezes da Escritura, fala sobre o que? Sobre a pessoa e sobre a obra. Então Cristo, como nosso irmão, tem uma função específica. Amém? De declarar o nome de Deus, ou seja, declarar a pessoa, quem Deus é e a sua obra. Amém? Isso fica claro no versículo de número 12, não é? Olha aí, ó. Ele não se vergonha de chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Então, Jesus Cristo se faz nosso irmão, ou declara ser nosso irmão, amém? E ao fazer isso, ele vai nos levar ao conhecimento de quem é Deus, amém? E da obra de Deus, amém? Glória a Deus por isso. Ele já fez isso quando como Emanuel pregou o Evangelho, não é? Jesus Cristo, como Emanuel, ou seja, Deus conosco, encarnado no meio dos discípulos, ele já fez isso, amém? Pregando o Evangelho, como está lá em João 16:7, amém? Abre lá em João 16:7, amém? Quando Jesus caminhou entre nós, amém? Entre os discípulos, como Emanuel, Deus conosco, ele já fez isso. 17:6, amém? Manifestei o teu nome, ou seja, manifestei a tua pessoa e a sua obra, amém? É isso que Jesus está falando. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, amém? Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. 17:6, amém? Achou, irmão Leonardo? Amém? Então Cristo, como Emanuel, amém? Deus conosco, ele já fazia isso, amém? Ele vai falar aí, eu vou repetir: manifestei o teu nome, ou seja, manifestei o que? A tua pessoa, Pai, a tua obra, amém? A tua obra, amém? Aos homens que me deste do mundo, ou seja, ao seu povo, amém? Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Ele fez isso como Emanuel, caminhando entre nós, e ele continua através do ministério pastoral, através dos ministros da palavra, amém? Ele continua o quê? Nos levando ao conhecimento do Pai, amém? Da pessoa e da obra do Pai, amém? Através do quê? Do ministério da palavra, amém? Logo, irmãos, o Evangelho, além de salvar o pecador, o conduz e tem o objetivo de nos levar ao conhecimento do Deus vivo, amém? Então o Evangelho ele nos salva, mas enquanto estamos aqui já salvos, nós somos conduzidos pelo mesmo Evangelho ao conhecimento da pessoa e da obra de Deus, amém? Maravilhoso. É por esse conhecimento, amém? Ou por esse conhecimento, ou seja, sua bondade, misericórdia e amor, se torne
uma experiência viva para nós. É por isso. Por que Deus se faz conhecer através do Evangelho? Para que a sua bondade, sua misericórdia e amor se torne uma experiência viva para nós. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 20. Por isso que Jesus fala: eu vim trazer vida, e vida em abundância. Olha que alegria o Evangelho, irmãos. Como estamos perdendo tempo com esse mundo. Amém? E no Evangelho no conhecimento de Deus há uma alegria indizível. 2 Coríntios 5, 20. É através desse conhecimento, aleluia, da bondade, da misericórdia, do amor, da santidade, amém? Que esses atributos tão lindos de Deus se tornem uma experiência viva entre nós, em nós, amém? 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20. 2 Coríntios 5, 20, aleluia. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, Paulo está anunciando, embaixador, representante, amém? Os ministros de Deus são representantes de Cristo, amém? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Preste atenção. Quando ouvimos qualquer ministro do Evangelho falando, deveríamos dar total atenção, irmãos. Amém? Total atenção. Estou falando de ministros do Evangelho, tá, irmão? Não estou falando de falsos profetas, não. Quando há um homem, um ministro do Evangelho com a Bíblia Sagrada, expondo o Evangelho, amém? Nós deveríamos dar total atenção. Porque quando alguém prega a palavra de Deus, a virtude não está em quem prega, propriamente dito. Isso é um grande erro das pessoas, né? Aquele homem prega demais. Que eloquência, que... Não, irmãos, não é isso. Amém? Não é isso. Quando alguém prega a palavra de Deus, ou está pregando a palavra de Deus, a virtude não está em quem prega, mas de Cristo mesmo está falando por meio dos lábios dele. Então, por que eu vou dar atenção quando alguém está pregando o Evangelho? Quando a congregação está reunida, né? E o irmão Gabriel vem aqui e traz uma palavra, por que eu vou prestar atenção? No irmão Gabriel, porque ele é eloquente, porque ele... Não, Jesus está falando pelos lábios dele, aleluia, para nós. Isso é motivo de nós prestarmos atenção. Que coisa maravilhosa. Então uma pergunta surge, não é, irmão? Se devemos prestar atenção nos ministros do Evangelho, qual o melhor lugar para proclamar o nome de Deus? O conhecimento da sua pessoa e da sua obra. O versículo 12 vai explicar. Amém? Qual o melhor lugar para proclamar o nome de Deus? Ou seja, a pessoa e a obra do Deus vivo. Amém? Versículo 12 vai explicar. Hebreus 2, versículo de número 12. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Amém? Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Qual é o melhor lugar para aprender sobre o conhecimento da pessoa e da obra de Deus? No meio da igreja, no meio da congregação. Que coisa linda. Jesus fala, né? Onde estão dois ou mais reunidos, eu estarei ali presente. O contexto dessa passagem é sobre disciplina, tá? Mas uma coisa é certa, Jesus sempre está presente na congregação dos santos. Amém? E é na congregação dos santos o melhor local para que eu venha a conhecer e a proclamar, aleluia, a pessoa, o conhecimento da pessoa e da obra de Deus. Fica claro, irmãos, que a proclamação de louvores a Deus está contida no ensino do Evangelho. Então, irmãos, alguém vai falar assim, eu louvo a Deus, mas não conhece o Evangelho. Essa pessoa verdadeiramente não está louvando. Dá para entender isso, irmão? Vamos ler de novo?
versículo 12, né? Aos meus irmãos declararei o teu nome. Ou seja, conhecimento da pessoa e da obra de Deus. Isso vai gerar o quê? Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Logo, irmãos, não há verdadeiro louvor e honra e glória sem o conhecimento de quem é Deus, ou seja, sem o ensino do Evangelho. Porque qual é? O que o Evangelho faz? Ele salva o pecador e nos leva ao conhecimento de quem? Do Deus vivo. Esse é o objetivo. Irmãos, pois quando Deus vivo se faz conhecido ao seu povo através da sua palavra, ou seja, pela pregação da mesma, em nossos corações os louvores a Deus são produzidos em nós e através de nós como igreja. Amém? Vou repetir. Quando Deus vivo se faz conhecido no meio do seu povo através do quê? Do Evangelho, da pregação da sua palavra, dos nossos corações, os louvores a Deus são produzidos através de nós como igreja. Preste atenção. Isso é uma pá de cal, irmãos, em cima de desigrejados, por exemplo. Amém? Biblicamente falando, é inconcebível uma pessoa adorar e louvar a Deus de maneira individual apenas. Isso não significa que quando eu estou na minha oração particular, eu não estou adorando a Deus e louvando a Ele. Não é isso que o texto está falando. Mas somente isso não existe. Amém? É isso? Não existe. Vou repetir. Biblicamente falando, é inconcebível uma pessoa adorar e louvar a Deus apenas de maneira individual. Ou seja, eu não quero congregar, eu não quero louvar com a igreja, eu louvo a Deus em casa. É inconcebível. Todo cristão verdadeiro irá evidenciar publicamente, ou seja, como publicamente? Não é cantar no meio da praça, não, irmãos. O contexto aqui é o que? Publicamente na congregação. Esse é o contexto aqui. Todo cristão verdadeiro irá evidenciar publicamente, ou seja, no meio da congregação, sua gratidão a Deus. Porque quando eu louvo a Deus na praça, eu estou ali no sentido de evangelização, de pregar a quem não crê. Mas no meio da congregação, eu evidencio no meio da igreja a gratidão de Deus ter me salvado. Amém? De Cristo me chamar de irmão, de Deus ter se feito meu Pai. Amém? É no meio da congregação. Amém? Amém? E isso para que haja o quê, irmãos? Por que isso? Para que haja encorajamento e consolo recíproco entre os irmãos na adoração a Deus. Amém? Quando eu tenho essa gratidão, eu sirvo de consolo para o irmão que está o quê? Às vezes enfraquecido. Amém? Às vezes com pouca vontade de adorar a Deus. Amém? Então, quando eu estou mostrando essa gratidão aqui, e não escondido, isolado, eu sirvo de consolo recíproco entre nós. Amém? Nessa adoração a Deus, todos louvando a Deus, em gratidão, no meio da congregação. Aleluia? Com o coração agradecido. Esse é o maravilhoso. Isso vem espontaneamente. Amém? Eu não venho para a igreja para pedir. Eu venho na igreja para quê? Para adorar. Por quê? Por gratidão. Eu venho na igreja para quê? Para pedir alguma coisa? Não. Eu venho na congregação para ter mais conhecimento da pessoa e da obra de Deus através do quê? Do Evangelho. Amém? Através do Evangelho, da proclamação do Evangelho. Amém? E isso, aleluia, gera em mim e gera em toda a congregação louvor e honra a Deus. Então eu não vou pedir nada? Irmãos, claro que vai, pela misericórdia de Deus. Aonde? Na minha oração secreta. Amém? Eu peço lá. Mas na congregação eu sou grato ao Senhor, em louvor e adoração. Irmãos, isso é lindo. Já estou indo para o fim. Quando os filhos de Deus se reúnem como igreja, e o próprio Cristo, por meio de nós, amém?
reunimos como igreja, e o próprio Cristo, por meio de nós, se dirige, amém? E inspira, é aquele que dirige e inspira os nossos louvores, melhor dizendo. Quando nós, aleluia, filhos de Deus, nos reunimos como igreja, é o próprio Cristo, porque veja o texto está falando o que, ó, amém? Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores. No meio? Então, quando nós estamos aqui reunidos como igreja, amém? É o próprio Cristo, isso é maravilhoso demais, que dirige e inspira nossos louvores a Deus. Cristo está louvando junto conosco, aleluia. É isso que o texto está dizendo. Ele é aquele que vai inspirar os nossos corações a glorificar, a adorar a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso. Se isso não te incentiva a render ao Pai Celeste o mais fervoroso louvor, irmão, nada fará. Amém? Nada fará. Amém? Nada fará. Se o saber que quando eu estou louvando a Deus, amém? Cantando no meio da congregação, com um coração grato, é Deus se expressando, é Cristo se expressando e cantando louvores a Deus junto comigo. Se isso não me leva a ser grato e adorar a Deus, nada vai levar. Amém? Nada vai levar. Oh, irmãos, que verdades nós aprendemos hoje, não é? Cristo é nosso irmão. Nós já temos o poder para sermos santos. Ele, através do conhecimento de Deus pelo Evangelho, canta, inspira que dos nossos lábios Ele louve ao Pai através de nós. Aleluia, que coisa maravilhosa. Esse é o nosso irmão. Nosso irmão Jesus Cristo é Salvador, está no meio dos louvores que nós cantamos a Deus. Amém? Ele é Salvador, Ele é nosso irmão, e Ele está no meio dos louvores a Deus que nós cantamos. Você crê nisso? Não é isso que a palavra de Deus fala? Então se coloque de pé, vamos orar. Aleluia.